Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 23 e 24 de agosto de 2017. Karina, tivemos a continuidade de um tema polêmico, que é a questão do uso do amianto ou da sua proibição na construção civil no Brasil e também legislações estaduais que tratam da mesma questão. Como eu disse, tema polêmico. Um tema bastante polêmico e a decisão do Supremo no sentido de declarar a inconstitucionalidade de um dispositivo da lei federal que permitia o uso do amianto, ao contrário do que muita gente acabou entendendo que com essa inconstitucionalidade haveria uma permissão para os estados legislarem, essa não deve ser a melhor interpretação adotada. Quando o Supremo declara a inconstitucionalidade de uma norma, ele retira dessa lei a sua eficácia e ela não pode mais obrigar ninguém, vamos dizer assim. Quando o Supremo diz que não é permitido mais o uso do amianto, ele está dizendo que nenhum Estado brasileiro, nenhuma legislação pode ser editada permitindo o uso, porque isso violaria a autoridade de uma decisão dada pelo Supremo em ação direta de inconstitucionalidade, cuja eficácia é vinculante. Dizer também que o Supremo proibiu a comercialização, a extração, não é a palavra mais tecnicamente correta, porque a proibição só pode ser feita por meio de lei, tanto que são leis dos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, que estão sendo questionadas aqui no Supremo em várias ações diretas de inconstitucionalidade que proíbem efetivamente o uso do amianto. O Poder Judiciário não pode proibir, mas as consequências da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal ontem, na sessão plenária em que se declarou inconstitucional parte da lei federal que permitia a extração, a industrialização, a comercialização, distribuição do uso do amianto, levaria a essa consequência lógica. Não se proíbe efetivamente, mas qualquer legislação que venha permitir o uso contraria a decisão do Supremo e pode ser declarada inconstitucional também. Sobre esses assuntos e essa forma de controle de constitucionalidade, inclusive incidental, que foi feita na sessão plenária de ontem, a gente vai discutir de uma forma mais esmiuçada ao longo desse programa. Vale lembrar, Karina, que a questão se torna um pouco mais complexa, além do tema em si, pelo fato de que nós temos diversas ações em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, é o que nós vamos ver agora na nossa reportagem. Houve o encerramento do julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade tratando do tema na primeira parte da sessão da quinta-feira. A sua continuidade aconteceu na sessão desta quarta também. E na segunda parte da sessão, uma outra ação direta de inconstitucionalidade também foi julgada. E ainda há outras ações que estão em pleno andamento, possivelmente seguindo o mesmo rumo que já foi dado nestas ações que foram julgadas efetivamente esta semana. Tudo isso nós vamos ver no programa de hoje. Vamos começar pela sessão da quarta-feira. O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou exatamente naquela sessão o julgamento sobre o uso do amianto no Brasil. Até aquele dia, naquela ação de relatoria da ministra Rosa Weber, 7 ministros haviam se manifestado. Como já foi dito, o tema é polêmico. Também conhecido como asbesto branco, o material é usado principalmente para a fabricação de telhas e caixas d'água. A ação foi proposta por associações de juízes e procuradores que são contrários ao uso da substância. Na semana passada, a relatora ministra Rosa Weber destacou que o amianto já foi banido em mais de 50 países e que diversos estudos apontam riscos à saúde e atestam que não há níveis seguros de exposição. Nesta quarta-feira, ela foi acompanhada por 2 ministros. Percebe-se claramente que o que está sendo declarado inconstitucional é uma omissão no que diz respeito ao índice ou aos parâmetros que estão situados na tolerância ao uso do amianto crisotila. Ora, a questão que se coloca é de uma falsa contradição que haveria aqui entre tutela ambiental e a tutela de um conjunto de outros valores tão relevantes quanto como a iniciativa privada, o trabalho e, bem assim, o direito à saúde. O tema central está em saber se 22 anos depois da legislação federal e da opção que se fez legislativamente
as premissas técnicas que foram adotadas se mantêm e se cabe a este tribunal este controle para arrematar-se se se trata de chancelar uma dimensão normativa de uma política pública de uso controlado ou uma dimensão normativa da proibição do uso do amianto crisotila. A questão está em saber se 22 anos depois temos uma omissão que se eleva ao status de uma omissão constitucional suscetível de controle pelo Supremo Tribunal Federal. Para que alcance esse status, como está no voto da ministra Rosa Weber, e também estou assentando a minha declaração de voto, é fundamental, e aqui cito algumas lições no magistério de vários constitucionalistas, dentre eles o nosso ilustre colega ministro Gilmar Ferreira Mendes, a omissão em relação ao regulamento que diz respeito ao uso e à tolerância pode configurar-se como suscetível de controle pelo exame de índole constitucional. Não há mais dúvida na comunidade científica mundial e brasileira quanto ao potencial cancerígeno de todas as variedades do amianto, inclusive do crisotila. Eu queria fazer menção, senhora presidente, eminentes pares, a nota descritiva número 343 da Organização Mundial de Saúde, que foi editada em julho de 2010, portanto, uma data bem posterior à edição desta lei de 1995, ora contestada, onde se consigna que o amianto em todas as variedades, inclusive o crisotila, é altamente cancerígeno. Há um outro documento importante, que é o critério 23 da Organização Mundial de Saúde. Depois há várias publicações da Agência Ambiental Norte-Americana, editados também recentemente, que vieram a lume recentemente, que reportam que é impossível o controle absoluto da dispersão do pó de amianto e que não existe limite de tolerância seguro para a exposição humana. O ministro Alexandre de Moraes abriu a divergência, defendendo o uso controlado do amianto. Não me parece aqui, também devido respeito às posições em contrário, que houve desrespeito ao artigo 225, parágrafo 1º, inciso 5º da Constituição, quando prevê a proteção ao meio ambiente, à saúde, ao meio ambiente, porque a Constituição diz e utiliza como elementar do artigo o verbo controlar. E o legislador está controlando. Nós podemos ser a favor ou contra. A ciência pode apontar os malefícios e o que seria necessário para diminuir esses malefícios. Agora, não acredito, não podemos dizer que o legislador ignorou a ideia de proteção à saúde, ignorou a ideia de proteção ao meio ambiente. Basta aqui a leitura do conjunto da lei que estabelece, inclusive, a questão de acompanhamento dos setores de fricção e têxtil que usam amianto crisotila, da fabricação, do armazenamento, do transporte, ou seja, toda uma regulamentação para tentar atenuar os efeitos nocivos. Como eu disse, nem a própria lei nega que há efeitos nocivos. Agora, há efeitos nocivos em inúmeros materiais utilizados. O que o legislador optou dentro dos preceitos constitucionais foi editar uma norma com toda a cautela. Me parece aqui que houve a cautela necessária, por isso que afasto, e aí também como afastou a ilustre ministra relatora, a ministra Rosa, qualquer inconstitucionalidade por omissão. Aqui foi uma opção. A opção dessa única hipótese, crisotila, poder ser utilizada com todo um regramento que trouxe também para o seu interior, para o interior da lei, com base no artigo 3º, as convenções 139 da OIT, Convenção 62, porque manda respeitar as convenções
internacionais. Ele foi acompanhado por 3 ministros. Poderíamos até começar esse julgamento perguntando quem somos nós? O que Vossa Excelência entende de amianto? O que eu entendo de amianto, senão que se colheu da audiência pública? E o que se colheu da audiência pública do Supremo? Que as próprias autoridades científicas não chegaram à conclusão. De sorte que, nesse momento, uma deferência ao Legislativo, como Vossa Excelência agora preconiza, me parece mais coerente com a questão da capacidade institucional em relação à nossa necessidade. Temos condições de fazer a reanálise dos fatos e prognósticos aqui estabelecidos pelo legislador, então que nós coloquemos, os critérios devem ser mais rígidos na proteção. Mas simplesmente dizer, agora já não se deve mais utilizar o produto, me parece que nós assumimos uma enorme responsabilidade que o sistema, salvo o melhor juízo, não nos deferiu. Nós não temos instrumentos. Se o amianto deve ser proibido em virtude dos riscos que gera a coletividade ante o uso indevido, talvez tenhamos de vedar com maior razão as facas afiadas, as armas de fogo, os veículos automotores, ao fim, tudo que, fora do uso normal, é capaz de trazer danos às pessoas. A patogenia associada ao amianto depende de diversos fatores, mas especialmente da intensidade, frequência e duração da inalação das fibras. Se esses elementos forem passíveis de controle, presente o estado atual da tecnologia, haverá a confirmação da tese de que se mostra viável o uso controlado do amianto. Essa discussão foi retomada na sessão plenária da quinta-feira e é o que você vai ver depois do intervalo aqui no Plenárias. Estamos de volta com o Plenárias. Como vimos no primeiro bloco do programa de hoje, o plenário do Supremo Tribunal Federal retomou na sessão plenária da quarta-feira o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4066, que pedia a invalidade do dispositivo da Lei 9055, de 95, que autoriza e disciplina a extração, industrialização, utilização e comercialização do amianto crisotila, chamado de asbesto branco, e dos produtos que o contenham. O tema foi retomado na sessão plenária da quinta-feira e foi finalizada a questão em relação a este processo na primeira parte da sessão. Na segunda parte da sessão da quinta-feira, outra ação sobre o mesmo tema, referente à legislação paulista, também foi julgado. No início da sessão, ao analisar a ação que questionava o artigo 2º da Lei Federal 9055, de 95, que regulamenta o uso do amianto crisotila no Brasil, 5 ministros votaram contra a norma. Também conhecido como asbesto branco, o material é usado principalmente para a fabricação de telhas e caixas d'água. Diversos estudos científicos apontam para o potencial altamente cancerígeno do amianto, que pode ser substituído por outros produtos e já foi banido de pelo menos 50 países. O meio mais eficiente, conclui a Organização Mundial de Saúde das Nações Unidas, o meio mais eficiente de eliminar as doenças relacionadas ao mineral é eliminar o uso de todos os tipos de asbesto. Fecha aspas. São tão graves, senhora presidente, são tão graves as consequências, quando não letais, provocadas pelo uso, ainda que controlado, do amianto, inclusive o amianto de tipo crisotila, que a exploração econômica desse mineral, tal como revelado pela eminente ministra Rosa Weber em seu doutíssimo voto, já foi proibida em mais de 50 países. Já votei nesta matéria especificamente, acompanhando e reajustando até, na esteira de um reajuste também do voto do ministro Eros Grau, na
ação direta de inconstitucionalidade 3356, no voto no qual me pareceu exatamente como agora afirmado nos votos que acompanharam a ministra relatora, a importância fundamental e que sobreleva do direito à vida, ao meio ambiente ecológico equilibrado, num compromisso entre gerações e que fica prejudicado por tudo que se comprovou exatamente pelo uso do amianto crisotila no caso. Embora o julgamento tivesse terminado 5-4, a norma permanecia válida, porque são necessários 6 votos para que uma lei seja declarada inconstitucional pelo STF. Por já terem atuado no caso como advogados, os ministros Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso estavam impedidos. Mas na segunda parte da sessão, houve uma reviravolta. Em um julgamento que pôde contar com o voto do ministro Dias Toffoli em sessão anterior, ao analisar a validade de uma lei de São Paulo que proibiu o amianto no estado, os ministros decidiram que a norma estadual é constitucional e, com os necessários 6 votos, declararam incidentalmente inconstitucional a lei federal que regulamentava o uso do amianto no país. Para enfrentar a questão a matéria, o tema da constitucionalidade da lei, a lei estadual que proíbe a utilização do amianto em construções civis no âmbito do município de São Paulo. Então, era preciso, primeiro, declarar a inconstitucionalidade do parágrafo do artigo 2º da lei federal. Então, é isso que eu estou fazendo incidentalmente para depois considerar rígida a lei estadual nos exatos termos propostos pelo ministro Dias Toffoli. Nós sabemos que, em matéria de proteção ao meio ambiente e de defesa da saúde humana, há uma situação de condomínio legislativo entre as pessoas políticas. E, nesse ponto, a própria Constituição estabelece uma repartição material de competências normativas, cabendo à União editar legislação nacional de princípios e bases e diretrizes gerais. Como vimos, portanto, houve uma decisão tomada na primeira parte da sessão, Karina, referente àquela ação direta de inconstitucionalidade de relatoria da ministra Rosa Weber. Houve um entendimento sobre inconstitucionalidade do dispositivo, mas faltou quórum constitucional mínimo de 6 ministros para que a inconstitucionalidade fosse declarada. Exato. Isso é uma questão fechada. Na segunda parte da sessão, uma outra ação direta de inconstitucionalidade, também sobre o amianto, foi julgada referente à legislação paulista. E houve uma decisão, desta vez com a possibilidade de maioria, já que o ministro Dias Toffoli não estava impedido naquela ação especificamente, e aí houve quórum constitucional em relação à legislação paulista, declarando-se aí sim a inconstitucionalidade. Da lei federal. Da lei federal, incidentalmente. Explica isso para a gente, Karina. Esse julgamento, talvez, a grande confusão que tenha sido feita em relação ao resultado final do julgamento dessas ações, tenha sido em razão da dinâmica desses julgamentos. Na primeira, na conclusão do julgamento da ADI, como você disse, da relatoria da ministra Rosa Weber, não foi alcançado o quórum mínimo de 6 votos para se declarar a inconstitucionalidade da lei nacional que permite o uso do amianto, porque 2 ministros estavam impedidos, não podiam votar naquelas ações por motivos de foro íntimo, mas declarados que eles teriam atuado no processo e que, portanto, não poderiam votar. Tanto o ministro Dias Toffoli e o ministro Luiz Roberto Barroso não votaram e aí alcançou-se um quórum de 5 votos pela inconstitucionalidade e 4 ficaram vencidos. Quer dizer, há uma maioria, não uma maioria necessária de 6 votos determinada pela Constituição nesses casos. Exatamente. A Constituição é a chamada cláusula de reserva de plenário. Para se declarar a inconstitucionalidade de uma lei e retirar dela a sua eficácia, a lei continua existindo, mas ela não deixa de ser obrigatória em razão da ausência da eficácia. Somente aqui no Supremo, pelo voto de 6 ministros, é possível que isso aconteça. Então, no primeiro julgamento, 5 votos alcançados, reconheceram a inconstitucionalidade, mas não declararam a inconstitucionalidade da norma. A lei permaneceria rígida, mas no segundo julgamento, na segunda parte da sessão, em que o ministro Dias Toffoli já havia votado há 3 semanas
numa ação direta de inconstitucionalidade que teria sido retomada a partir do seu voto vista. Os ministros, que já eram 5 na sessão plenária de ontem, somaram o voto do ministro Dias Toffoli e aí sim alcançaram a maioria absoluta de 6 votos para declarar o artigo 2º da Lei 9.055 de 95, que permite o uso do amianto, na verdade, permite a extração, a industrialização, a comercialização e a distribuição do uso do amianto em todo o país como sendo inconstitucional. A partir dessa decisão do Supremo, proferida em sede de ação direta de inconstitucionalidade, a decisão do Supremo torna-se vinculante, de observância obrigatória para todos os entes da administração pública, federal, estadual e municipal. O que isso significa, Cadu? Que o Poder Legislativo da União, Congresso Nacional, dos Estados, Assembleias Legislativas, dos municípios, Câmara de Vereadores, embora se trate de matéria que gira em torno de produção e consumo e que eles podem legislar sobre esse assunto, eles não podem editar uma norma que viole e contraria a decisão do Supremo. E a decisão do Supremo veio no sentido de afastar a permissão do uso. Estaria incorreto a gente falar que o Supremo proibiu a utilização do amianto no Brasil? Quem pode proibir é o legislador. O Supremo faz parte do Poder Judiciário e não do Poder Legislativo. Tanto que na segunda ação julgada, questionava-se justamente a possibilidade do legislador paulista, da Assembleia Legislativa Paulista, ter editado uma norma proibindo o uso do amianto. Essa lei sim proíbe o amianto. E o Supremo fez o quê? Ao declarar inconstitucional a norma, o artigo 2º da lei federal, ou melhor, da lei nacional, ele afasta a possibilidade de utilização, dizendo qualquer legislação que vier em sentido contrário será violadora da Constituição. E se chegar até aqui o Supremo, violará a autoridade da decisão vinculante da Suprema Corte, proferida, ainda que de forma incidental, em ação direta de inconstitucionalidade. Essa questão incidental significa dizer, no julgamento dessa segunda ADI, o objeto da ação era analisar se a lei paulista violava ou não a Constituição e se os estados poderiam legislar sobre essa matéria. Mas para decidir essa questão, o ministro Dias Toffoli, que acabou votando há 3 semanas, como eu disse, e cujo voto foi, angariou o maior número de adeptos, vamos dizer assim, né, a maioria de votos, disse: os estados podem legislar sobre essa matéria, desde que não haja uma norma federal proibitiva ou autorizativa. E aí, para decidir sobre a constitucionalidade da lei estadual, ele entendeu de forma incidental, então, que a lei federal seria inconstitucional, afasta a norma geral, permitindo que os estados possam legislar sobre o assunto plenamente, à luz do que determina a Constituição, no artigo 24, que dispõe das competências legislativas concorrentes entre os entes da federação. E com isso, portanto, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do dispositivo, afastando a permissão do uso do amianto no Brasil. Essa foi a decisão proferida pelo Supremo, confirmando, então, na segunda parte, a constitucionalidade da lei do Estado de São Paulo em proibir o uso, mas afastou, de toda forma, a permissão de utilização que havia na lei nacional por violadora da Constituição. Nossa, realmente a questão em si já é complexa. Exato. E ainda esta mecânica, essa dinâmica, exatamente. E vale lembrar também que o tema em si, ele não está encerrado no plenário do Supremo, porque há outros processos que estão em plena tramitação, estão em julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal. Houve, inclusive, o início do julgamento, a continuidade de julgamento de um destes processos naquela própria sessão plenária da quinta-feira, mas até mesmo em função do tempo e também no momento o ministro Luiz Fux foi chamado para uma emergência, ficou prejudicada a questão do quórum naquele momento e foi suspenso o julgamento para retorno em data posterior no plenário do Supremo Tribunal Federal. Não na próxima semana, especificamente, porque há outros processos previstos na pauta, mas em data que será marcada. E claro, Karina, tanto em relação a essa questão do amianto, quando o tema voltar ao plenário do Supremo Tribunal Federal, mas já temos encontro marcado com nossos amigos telespectadores. E também, é claro, na semana que vem. Na semana que vem, na quarta e na quinta-feira, no direto do plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco aqui, na TV Justiça.